Glórias ao Salvador. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E que nessa noite de culto congregacional possamos exaltar, louvar, honrar, bendizer o nome do nosso Deus. E que ao fazê-lo o Senhor nos visite com sua alegria, nos visite com sua bênção e dê para o coração de cada um de nós aquilo que nós precisamos. Uma das coisas maravilhosas do culto e da ação do Espírito Santo é que no mesmo culto, Deus pode dar a cada um de nós necessidades tão diferentes. Tem gente que chega triste e sai alegre. Tem gente que entra soberbo e sai humilhado. Tem gente que entra desesperançado e encontra esperança. Tem gente que entra com dúvidas e sai cheio de respostas no mesmo culto, para provar que não é a ação de homens, é a ação de Deus no meio do povo dele. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 10. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia em Jeremias 10, eu quero também agradecer aqueles que nos assistem pelo YouTube, pelo canal da igreja, ou pela TV Grande Dourados. Que Deus te abençoe aonde você estiver. E fique conosco para adorarmos ao nome do nosso Deus. Jeremias capítulo 10. À medida que os irmãos encontrarem, eu convido a que fiquem de pé e nós vamos ler de forma alternada, dos versículos 1 até o versículo 16. Jeremias 10, de 1 a 16. E nesse texto nós aprendemos que nós devemos adorar somente ao único Deus vivo e verdadeiro. Jeremias 10, de 1 a 16, de forma alternada, leiamos. Ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Os ídolos são como um espantalho em pipinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Trace prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpura são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis.
Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Fazendo ele ribumbar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobe os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Vaidades são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Aleluia. O versículo 6 diz: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Vamos ter uma oração nesse momento de adoração ao nome do nosso Deus. Convido você a fechar os seus olhos. Nosso irmão presbítero José Nelva vai nos conduzir a Deus numa oração de adoração. Irmãos, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos em sua casa, ó Deus. Viemos aqui, ó Deus, para te cultuar, para te adorar, para te louvar, ó Pai. Tudo que acontecer aqui hoje, ó Pai, palavras, mensagens, cânticos, hinos, ó Deus, é para te louvar, ó Deus. Esteja conosco essa noite, também aqueles que nos visitam, Senhor, que o Senhor possa estar com cada um. Esteja aqui, Pai, dando a nós, Pai, o entendimento, ó Deus, e discernimento para nós sairmos daqui renovados com a sua palavra, ó Pai. Esteja conosco essa noite, nos dê direção ao teu Santo Espírito, ó Deus. E assim, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Quero chamar a dona Elza para estar entoando o cântico, exaltação de louvor, número 39. Deus
sentar-se. Convido a todos que abram suas Bíblias na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, no seu capítulo 3º, o terceiro e último capítulo dessa epístola. Continuando em nossa leitura continuada das Escrituras, eu farei a leitura e os irmãos acompanhem. Segunda Pedro, capítulo 3, todo o capítulo, tá bom? Quando chegar no versículo 24, nós faremos de modo alternado. Irmãos, acompanhem a leitura. Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. De modo alternado agora, irmãos. A igreja. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como claro costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais acerta coisas difíceis de entender, e os ignorantes e insábios deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estais de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Convido agora o nosso irmão presbítero Arnaldo, que nos conduz em uma oração de confissão de pecados.
Senhor, nós agora, Pai, este momento diante de Ti, se colocamos, Pai, colocando as nossas falhas, colocando as nossas dívidas, Pai, perante ao Senhor, que nós pecamos, Pai, somente contra Ti. E o Senhor é um Deus misericordioso, e que esse dia, Pai, o Senhor esteja perdoando a todos nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Deus, nós chegamos a Ti e pedimos, Pai, o perdão pelos nossos pecados. Oramos assim em nome do Teu Filho amado. Amém. Convido a igreja a ficar em pé. Nós louvaremos o nosso Deus com o hino de número 292, A Vinda do Senhor. Oh,
Mas se vocês pensarem no coro aí, olha que dia glorioso esse dia de ser, né? Nós tínhamos de cantar assim, empolgados, né? O dia que Jesus voltar e nós subiremos com Ele. Para cantar empolgado mesmo. Vamos continuar louvando ao Senhor? Quero convidar o Ministério Louvor para vir aqui na frente, o Ministério de Música. Nós vamos louvar o Senhor. Você fica ainda em pé, eu sei que você aguenta firme aí. Porque pedir para sentar, depois levantar é pior, né? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Os adolescentes estão escalados hoje. Olha que turma bonita, turma boa. E durante o primeiro hino que estivermos cantando, você pode vir ao gasofilaço, devolver o seu dízimo e trazer sua oferta com alegria no coração. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher.
baixar as nossas fontes, fazer uma oração nesse momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, ó Deus, por esse momento, ó Deus. Agradecemos pelo prazer de estarmos aqui na Tua casa, adorando e bendizendo o Teu nome, Deus. Ó Deus, nesse momento também gostaríamos de te agradecer, Senhor, a oportunidade, Senhor, de podermos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas aqui no Teu altar, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, o trabalho das mãos de cada um dos irmãos aqui da nossa igreja, Deus. Ao mesmo tempo, ó Deus, pedimos em nome de Jesus, para que o Senhor possa abençoar oportunidades de trabalho, Senhor, para aquelas pessoas que nesse momento estão desempregadas, estão em busca de novas oportunidades. Ó Deus, que o Senhor possa derramar toda a sua misericórdia na vida de cada um dos irmãos dessa igreja, Deus. Ao mesmo tempo também te pedimos, ó Deus, para que esses recursos entregues, ó Deus, sejam empregados na Tua obra, Senhor, sejam administrados, ó Deus, de uma forma correta, Senhor, escorreita, ó Deus, para a Sua honra e para a Sua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
mas antes dessa música começar, eu quero que vocês se assentem. É rapidinho. Normalmente, quando o nosso grupo de louvor vem cantar, eu chego aqui, coloco uma Bíblia, aí eu leio um versículo que tem a ver com a música que vai tocar. E hoje eu fiz diferente, estou falando na última música. E é assim, eu sempre tive muita vontade de cantar. E toda vez que alguém falava, Natália, vai cantar na igreja, alguma coisa do tipo, eu sempre falava, não, nunca que eu vou cantar na igreja. Por quê? Porque eu tinha muita vergonha. E o nosso grupo de louvor não surgiu do nada, tipo, ai, vão lá e canta. Foi através de muita oração. E Deus nos capacitou, e eu sei que eles têm muita vergonha de cantar, e Deus foi tirando isso, e Deus está nos moldando para que a gente venha aqui e que a gente cante para vocês, para Deus, sem vergonha. E eu não trouxe um versículo hoje para que fala, tipo, com a música que vai tocar, porque eu estou falando de Deus, e toda música que toca aqui é para Ele, então tem a ver. E pensando nisso, que Deus nos capacitou para a gente chegar aqui na frente e cantar, através de muita oração, aqui nessa igreja, eu não preciso ser evidente ou nada, até porque isso não existe, né? É que eu sei que tem pessoas passando por problemas, tribulações, problemas na família, e eu queria que vocês pensassem na sua fé. Quando você passa por um problema, você é capaz de entender que Deus vai fazer o melhor para você, na hora da sua oração, você dobrar o joelho e falar, eu entrego nas suas mãos, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim? Se você perdeu seu emprego, algo do tipo, aquilo não era para você. Não era para você. Não estava te fazendo feliz. E Deus tem o melhor para você. E tem pessoas aqui que estão passando problema em casamento, em relacionamento com os irmãos. Coloque na mão de Deus, que Ele vai fazer o melhor para você. A gente colocou nosso grupo de louvor nas mãos de Deus, e olha onde a gente está hoje. E ninguém esperava isso. E nós estamos aqui na igreja porque nós cremos em Deus, nós cremos na palavra dEle. Então, na hora de orar, não coloque a sua vontade na frente da dEle. Porque quem é você para saber o que é melhor para você? Você não é ninguém perante a Deus. Então, você tem que ter discernimento que Deus vai fazer o melhor para você. E eu quero que, se você não está fazendo isso hoje, que você comece a fazer. Porque, independente da sua escolha, se você colocar a sua vontade na frente de Deus, nunca vai dar certo. E mesmo que aconteça uma coisa, não era o que eu esperava, Deus tem o melhor para você, mesmo fazendo ao contrário da sua vontade. E agora eu peço que vocês coloquem de pé e cantem essa música. E se vocês não estão colocando a vontade de Deus acima de qualquer coisa, eu peço que agora vocês comecem a colocar.
teu povo escolhido nessa terra. Nós somos chamados a levar o nome de Cristo a esse mundo. Mas aqui, Senhor, nós passamos por muitas adversidades. Teu povo Israel no passado também passou, Senhor. Mas lá naquele deserto, o Senhor foi a sombra que eles precisavam, o Senhor foi coluna de fogo, o Senhor guiou aquele povo e nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor hoje, o Senhor nos guia hoje e nos guiará para o futuro e nós sabemos que nós estamos em Tuas mãos. Nós te damos graças pelo Senhor ser o nosso Pai, por nós podermos chegar na Tua presença e como os filhos, falar com o Senhor, colocar nossos problemas diante de Ti e Te agradecer, Senhor. Nós Te reconhecemos como nosso Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Haverá culto infantil? Sim. Quero convidar as crianças para virem aqui, para nós orarmos por elas nesse instante. Todas as crianças até... Você já sabe a idade, né? Pode vir, Luiz. Isso. Tudo bem? Vamos orar? O João pediu para orar, então nós vamos deixar o João orar. Tá bom, João? Tá bom? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Bênção demais da conta. Vamos lá? Isso. Vamos lá para a sala. Quero convidar os irmãos aqui presentes a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Reverendo Anderson está lá na congregação Vista Alegre hoje à noite, que eu estou aqui, obviamente. Reverendo Delmar está em Minas, foi para lá passar com os familiares o aniversário de sua mãe. Hoje, se eu não me engano, 77 anos, né? E é bom demais estar perto da família. Os meus pais estão esse final de semana aqui também, meu irmão, meus sobrinhos. E é muito bom ver parentes que você não vê há muito tempo. Parentes que se dá bem, né? Quando se dá muito bem, manter distância é bom também. Apenas se aproximar para abençoar e tal. Mas faz muita falta a família. E é bom poder rever os pais, a família é muito importante. Colossenses capítulo 1, versículo 13 até o versículo 23. Eu separei esse texto para nós meditarmos nessa noite. Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 23. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia.
porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que no passado éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, me tornei servo. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, fala ao nosso coração e inunda a nossa vida do conhecimento de Jesus Cristo. Pedimos isso a Ti, no nome do nosso Salvador Jesus. Amém e amém. Cantamos canções tão belas agora há pouco. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és Tu. Às vezes, irmãos, cantamos músicas de adoração a Deus para o seu louvor, sem pensar no significado das palavras que pronunciamos, se vivemos ou não aquilo que cantamos, ou se cremos ou não naquilo que estamos declarando. Isso não é bom. Não é bom cantar sem meditar na letra do que cantamos. Mas hoje eu quero meditar sobre o ensino verdadeiros a respeito de Jesus, existentes em um hino muito antigo. Tudo indica que nesse texto, os versículos 15 até o versículo 20 formam um hino que a igreja primitiva cantava. Tudo indica nos textos mais, quando se estuda os textos e a forma quando ele vinha, que isso era uma canção. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E assim a igreja cantava esses textos, esse texto, e Paulo introduz e coloca e aperfeiçoa essa canção, essa letra, e coloca aqui, e agora ela é palavra de Deus para nós. E há verdades profundas a respeito de Jesus Cristo e sua obra redentora, e com consequências para a nossa vida e por toda a eternidade. Muitas pessoas não adoram a Deus, ou melhor, muitas pessoas não adoram a Jesus, irmãos, por não crer que Ele seja Deus. Adoram a criaturas, adoram a seres estranhos, feitos pelas próprias mãos humanas, e como nós lemos em Jeremias 10, considerados por Deus como apenas um espantalho no pipinal. Não pode nem fazer o bem, e nem fazer o mal. Há também aqueles que tentam conquistar a própria salvação, já que tem uma visão distorcida de Jesus Cristo, não veem Jesus como Deus, não param para pensar na obra de salvação de Cristo. Há muitas pessoas tentando produzir a própria salvação, achando que com isso vão conquistar o paraíso, ou vão para o céu, ou quem sabe na próxima encarnação, se existisse, viria de forma mais evoluída, quem sabe no nível social mais elevado, e assim vai encarnando, vai melhorando, até virar poeira cósmica, e não passa disso. Contudo, há necessidade de nós olharmos para esse texto e para toda a palavra de Deus, e vermos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e descobrirmos a sua infinita superioridade. Ninguém é como Jesus, porque o apóstolo Paulo vai tratar aqui que Jesus Cristo é o próprio Deus. E se Jesus Cristo é o próprio Deus, a obra que Jesus Cristo realizou é uma obra plena, perfeita, completa. Não precisa de complemento. Jesus não precisa de ajuda para ajudar você.
Jesus não precisa de ajuda para salvar você ou a mim, ou para fazer a obra dele. Claro que não. A cidade de Colossos ficava lá na Ásia Menor, perto de Éfeso. Provavelmente a igreja ali foi plantada por um homem chamado Epáfras, enquanto o apóstolo Paulo tinha o seu ministério na própria cidade de Éfeso. A igreja, ela predominantemente formada por cristãos gentios. E talvez seja exatamente por esse perfil de cristãos gentios que fez com que Paulo, apesar de nunca ter ido na cidade de Colossos pregar, ter escrito uma carta para eles. Exatamente porque a igreja estava sendo bombardeada com problemas. E qual era o problema que abalava? Qual era o problema da igreja que se levantava contra a igreja dos Colossenses? É que haviam hereges ali, ensinando que alguns feriados deveriam ser guardados de forma especial. Olha o capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Haviam também ali gente que colocava demasiada importância em cerimônias de alimentação. Versículo 16, por causa de comida e bebida. Versículo 21 do capítulo 2, não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Há pessoas ali que pregavam que deveria haver um rigor ascético. O que é rigor ascético? Penitência. Quanto mais você sofrer, mais salvação você vai conquistar. Versículo 20 e 21 do capítulo 2, ele vai tratar disso. Nós que já morremos para as coisas do mundo em Cristo, não devemos agora assumir coisas que Cristo não aprova. Não só isso, o capítulo 2, versículo 8, diz que havia ali gente pregando que os anjos deveriam ser adorados. E tinha gente na igreja que, em vez de adorar Jesus, estava se inclinando diante de anjos. Capítulo 2, versículo 8 e versículo 18. Se curvando diante de poderes universais. Por causa disso, havia um risco na igreja dos Colossenses, de Cristo ser tirado do centro, de que a visão a respeito de Cristo fosse uma visão distorcida, toldada. Mas o que Paulo mostra para nós é exatamente, e ele escreve exatamente para corrigir esse erro gravíssimo na vida de qualquer pessoa ou igreja. Ele mostra o quanto Cristo Jesus é superior e, consequentemente, a sua obra de redenção é suficiente para salvar os que nele creem. Se Cristo é o maior que existe, a obra dele não pode ser igualada por mais ninguém. É por isso que no texto que nós vamos ver a infinita superioridade da pessoa de Cristo e da sua obra redentora. Em primeiro lugar, quero ver com você, pode passar aí para mim, Lucas, que está muito longe, eu acho aqui. Que Cristo é superior por uma razão lógica e cabal nesse texto. Cristo é superior porque Ele é Deus. Ele é Deus. Paulo diz isso, capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Versículo 19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude de Deus não cabe no universo, mas a plenitude de Deus cabe em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o próprio Deus, Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. E a primeira coisa que nós vamos ver aí para provar que Jesus Cristo é Deus, é que Jesus Cristo é eterno. Versículo 17, Ele é antes de todas as coisas. Jesus não foi criado por Deus Pai, nem
faz parte de nenhuma hierarquia angelical. A igreja em Colossenses tinha gente falando, vamos adorar os anjos. Aí tem anjo assim, hierarquia. Talvez o maior seja até Jesus, mas é todo mundo na escadinha. E Paulo está escrevendo, ele não é uma criatura, ele não está inserido no tempo, ele é antes do tempo, ele é Deus. E isto é claramente visto no fato de ser antes de todas as coisas. Versículo 17. Ou seja, antes dos montes, antes dos anjos, antes das estrelas, antes do tempo. E esse é um ponto que quero destacar. Se Jesus é antes de todas as coisas, ele também é anterior ao tempo. E por que isso é importante? Porque devemos pensar então que se ele fosse criado, o momento da sua criação implicaria no quê? Na inauguração do tempo. Imagina só Deus existindo. Não tem nada. Nem o sol, nem uma estrela, nem um anjo, nada. E Deus cria qualquer coisa primeiro. No momento que essa criação existisse, o que é que seria inaugurado? O tempo. Porque a criatura estaria inserida no tempo. Mas Paulo diz que Jesus é antes de todas as coisas, inclusive do tempo. Ele não é criatura, ele é criador, ele é eternamente gerado do Pai. Sim. Assim, sem a eternidade que está envolta nisso como atributo, a divindade de Cristo poderia ser facilmente negada. Mas Paulo está escrevendo para dizer, Jesus Cristo é Deus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus tem esse elemento essencial, a eternidade, para entendimento e aceitação por parte dessa igreja e por nossa parte também, de que Jesus Cristo é Deus, de que Jesus Cristo é o único com o Pai. Nem mesmo a expressão do versículo 15 que diz, ele é o primogênito de toda a criação, diz o contrário disso. Essa expressão foi muito usada pelos arianos, combatidos no concílio de Nicéia, que acreditavam que o Filho de Deus não é eterno nem divino, e negava a crença ou a existência da Trindade. O que a palavra primogênito significa aqui no versículo 15, que ele é o primogênito de toda a criação, é que ele é superior a toda a criação, porque ele é antes de toda a criação. Infelizmente, olha o versículo 16, aliás, completa. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Jesus Cristo é primeiro, anterior à criação e muito superior à criação. Infelizmente, é grande o número de pessoas nos nossos dias que não acreditam na divindade de Cristo, desconsideram-na completamente e que pensam dele como uma criatura, o ser iluminado, um evoluído, quem sabe um profeta, quem sabe um bom mestre, quem sabe um exemplo de bondade. E tem gente que tem coragem de colocar Jesus na categoria de Buda, ou quem sabe um profeta de Alá. Não. Ele não é criatura, ele não é um ser evoluído, ele é o próprio Deus. Não havia como Cristo melhorar, não havia como Cristo ter mais glória, porque toda glória pertence a Ele. Cristo não aprendeu, Cristo não melhorou, Ele é eterno, Ele é o próprio Deus. É trágico ver pessoas que olham para Jesus e não veem que Ele é Deus. Por quê? Porque quem não tem Jesus como Deus, não tem Jesus de jeito nenhum. Paulo proclama esta verdade para que os colossenses compreendessem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos.
Os tesouros do conhecimento estão ocultos em Cristo, escondidos em Cristo, não escondidos de nós, povo de Deus, mas escondido para nós, escolhidos de Deus. Paulo disse também, no capítulo 2, versículo 4 lá, que ninguém vos engane com raciocínios enganosos, falazes. O objetivo de Paulo era que ninguém enredasse essa igreja com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Havia profetas, falsos profetas dizendo a espíritos, rudimentos do mundo aqui provavelmente significa espíritos, bons ou maus. E havia falsos profetas falando, vamos adorar ao anjo tal, a divindade tal, ao demônio tal, rudimentos desse mundo. E Paulo diz, não, ninguém arraste vocês para longe de Cristo, ninguém tire os olhos de vocês da direção de Cristo, porque Cristo é Deus, Ele é o primogênito de toda a criação, nele tudo subsiste, por meio dele e para ele foram feitas todas as coisas. A orientação de Paulo em Colossenses 2, versículo 6 é, assim como recebestes a Cristo, andai nele. Não se deve inventar um Cristo, entre aspas, pois não há salvação onde o conhecimento verdadeiro dele não exista. Isso mostra a centralidade, a importância de se conhecer a verdade sobre Jesus. Ele é o único caminho para que ninguém seja enganado por conhecimentos que só se apresentam com aparência de sabedoria. Capítulo 2, versículo 23. Há pessoas pregando sabedoria humana, no envelope bonito, fantasias humanas. Aliás, tem gente pregando a si mesmo como se fosse o próprio Deus, jogando suas toalhas, jogando os seus lenços por aí, jogando balde de azeite nos outros, água benta. E a gente, em vez de olhar para Jesus, corre o risco de ficar olhando para pessoas, para rituais, para festas, e deixa de ser festa. Nada disso. Os nossos olhos não podem se desviar do Senhor Jesus Cristo. Não invente um Cristo para você. Cristo é central. Jesus é o único caminho. Não há sabedoria fora de Jesus Cristo, mesmo que pareça que exista. Dentro dessa verdade, da divindade de Cristo ainda, há um outro atributo de Deus. Ele é eterno. Isso prova a divindade de Cristo aqui. Mas há um outro atributo além da eternidade. E o outro atributo é que Ele governa todas as coisas. Ele a tudo governa. Versículo 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Jesus é Deus e a prova disso é que Ele governa todas as coisas. A igreja em Colossos estava sendo perturbada por muitos ensinos heréticos, dentre eles o incentivo de se prestar culto a entidades angelicais. Olha o capítulo 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Era um pensamento gnóstico. Jesus Cristo, ou Cristo, não pode ter vindo em carne, porque a carne não presta, só o Espírito que é bom. Esse era o pensamento gnóstico que estava começando a permear a vida da igreja aqui no século I. Cristo não pode ter vindo em carne, porque a carne não presta. Portanto, vamos adorar os anjos, são espíritos, e espírito sempre é bom. E Paulo diz, isso é rudimento do mundo, isso é falsidade, isso não presta.
Não sejam perturbados por nada que faça com que vocês se afastem do Senhor Jesus Cristo. Não adorem a nada além do Senhor Jesus Cristo. O versículo 18 do capítulo 2 fala que ninguém se faça árbitro. A ideia aqui é que tinha gente dizendo assim: se você não adorar os anjos vão ficar bravos com você e vai castigar você. E aí você tinha crentes aqui correndo o risco de adorar o anjo, com medo de que o anjo, se não fosse adorado, ia ficar com raiva dele e ia vir contra ele. E a adoração era apenas para aplacar a ira dos anjos. E como é que Paulo tira esse medo? Dizendo: olha para Jesus Cristo, porque os anjos, os principados, as potestades, os seres celestiais, estão todos dominados pela mão do Senhor Jesus. Não fique com medo de maus espíritos, de demônios, de quem quer que seja, porque todos eles estão debaixo dos pés da soberania e do governo do Senhor Jesus. Quem tem Jesus tem proteção, quem tem Jesus tem salvação, quem tem Jesus, os anjos são ministros de Deus trabalhando a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então não é para adorar a anjos com medo dos anjos, é para adorar a Deus que manda nos anjos, é para adorar o Senhor Jesus. E às vezes, irmão, nós temos medo de tantas coisas, abaixamos a cabeça para tantas coisas nessa vida, porque não temos uma visão clara e preciosa do Senhor Jesus. E esquecemos que Jesus governa todas as coisas. Às vezes abaixamos a cabeça para os problemas, para as dificuldades, para os medos dessa vida. Sabe por quê? Porque nós não temos uma visão clara do senhorio, da soberania e do poder do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus não tiver muito claro na sua mente que Ele é Deus Todo-Poderoso, você vai passar a vida com medo. Jesus não é aquele menino na manjedoura. Jesus não é aquele ser enfraquecido, ensanguentado, pendurado na cruz. Ele é o Senhor de todas as coisas. Está sentado num alto e sublime trono. Não tenha medo de nada, se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas o contrário é verdade. Tenha medo de tudo e de todos, se você não tem Jesus na sua vida. Os crentes colossenses estavam livres para prestar culto só a Deus, sem qualquer tipo de medo ou receio de serem castigados por maus espíritos. Cristo é infinitamente superior a todos eles. Ele é o cabeça do corpo, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o Criador soberano dos principados e potestades, versículo 16 do capítulo 1. Ainda hoje, há muita gente apavorada com os demônios, a tal ponto que não conseguem servir a Deus com alegria, liberdade e confiança. Ficam mais preocupados em se esconder do mal do que louvar ao Senhor que domina sobre todas as coisas. Mais uma vez eu quero dizer uma coisa para você. Jesus governa sobre os principados, sobre a sua igreja, sobre todas as coisas criadas na terra e nos céus. Ele é o Senhor do universo. Paulo está aqui exaltando a pessoa de Cristo e dizendo: Cristo é superior, porque Ele é Deus. Qual é a prova de que Ele é Deus? Ele é eterno. E Ele governa todas as coisas. Amém, irmãos? Mas se a pessoa de Cristo é superior, se Ele é Deus, se Ele é quem é, a obra dele é uma obra maravilhosa. Pode passar, Lucas. Em segundo lugar, além da pessoa de Cristo ser superior, Ele é o eterno, a obra de Cristo é superior e plena também. Quando estava estudando esse texto, há muito tempo atrás, preparando e pensando, eu fiquei imaginando qual é a palavra boa para descrever a obra de Cristo.
E o versículo 19 traz a palavra boa para descrever a obra de Cristo. O versículo 19 diz assim: porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude. Pleno. Eu acho essa uma das palavras mais bonitas de se falar em português. Plenitude. Bonito? Eu acho bonito. Pleno. E o que é algo pleno? Plenitude. Plenitude é o estado do que é pleno, completo, inteiro, completo. Plenitude ou pleno traz a ideia de totalidade, daquilo que não pode ser aumentado, daquilo que não pode ser completado, porque é inteiro. Jesus Cristo é pleno, tanto no seu ser, como Deus e como homem, que ele assumiu, nascendo de Maria, mas ele é pleno também em sua obra. Ele é tão poderoso que tudo que ele faz é completo. Não precisa de ajuda de ninguém. A obra redentora de Cristo é plena e superior. Sim, não precisa de complemento. Não há nada mais que possamos fazer. O Deus eterno, soberano e todo-poderoso realizou através de seu Filho uma obra tão completa. E se eu tentar ajudar Jesus a me salvar, estarei ofendendo e, na verdade, me afastando de Cristo Jesus. A obra de Cristo é superior e é plena. Em primeiro lugar, por quê? Porque ela traz plena paz e reconciliação a todas as coisas. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Versículo 20. E que, havendo feito pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora, lá no passado, eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O versículo 13 diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Começando esse texto, o versículo 13, o Dr. Rousseau Shedd escreveu, e eu vou ler, abre aspas: Deus montou uma operação resgate para libertar os pecadores do poder das trevas. Foi nela investida contra o reino satânico, levado a efeito por Jesus Cristo, que a luz brilhou naquele império, sendo construída uma ponte que daria acesso até o reino do Filho. Ele nos libertou. Isso indica que os santos já não estão mais sujeitos à escravidão do pecado, nem à obediência à vontade de Satanás. Fecha aspas. Dr. Rousseau Shedd dizia que o versículo 13 indica que Deus montou uma operação resgate em Jesus para tirar a gente do império das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Mas que império das trevas é esse? Quem que é dono dele? Como que o homem foi parar lá no império das trevas? Primeiramente, é preciso saber que o pecado de Adão trouxe inimizade entre Deus e o homem, e também desarmonia do universo. Sabia disso? O pecado de Adão trouxe desarmonia para a terra inteira. Lembra o que Deus falou com Adão lá no paraíso, depois que ele pecou? Visto que pecaste, Adão, maldita é a terra por tua causa. Lembra disso? Deus não amaldiçoou o viver apenas do homem por causa do pecado. Toda a criação foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Passou a haver espinhos e abrolhos, dor de parto, passou a haver morte. Você já leu lá em Gênesis aquela genealogia lá? Fulano viveu tantos anos e morreu.
Beltrano viveu tantos anos, teve filhos e morreu. Não sei mais quem, filhos e morreu. Por que tem tanto morreu lá? Para a gente nunca esquecer que a morte não era para existir, mas entrou por causa do pecado do homem, não só na vida do homem, mas em todo o universo, a maldição entrou. Um teólogo chamado Gerhard von Groningen escreveu que o reino de Satanás não existe na Bíblia, mas referências a esse reino, a esse império, são encontrados em frases e termos como poderes ou potestades, Romanos 8, Efésios 6, autoridades e forças espirituais do mal, Efésios 6. Esses termos se referem aos aspectos da esfera que está em oposição direta a Yahvé e seu Cristo, ou seja, o pecado do homem e o pecado também do próprio diabo, que deixou o seu domicílio com os anjos e caíram do céu. Eles levantaram esse império das trevas, que faz oposição ao reino da luz, não de igual para igual, não é o bem e o mal igual, não é isso, mas faz oposição a Deus. Isso é tão sério, que lá em Mateus 4, quando Satanás vai tentar Jesus, uma das ofertas que ele faz para Jesus é qual? Está vendo os reinos do mundo? Foram-me dados, e eu te dou, se prostrado me adorares. Você já leu lá que Jesus não desmente Satanás? Não desmente. O reino de Satanás, tudo, é um reino parasita, porque Satanás não criou nada, só Deus criou. O reino de Satanás, esse reino parasita, é um reino de dor e de sofrimento. Nele não há alegria, ou satisfação, ou vida. Apenas existe morte, roubo e destruição. Por isso que esse reino parasita é chamado de império das trevas. E qual é a diferença básica entre império e reino? Não é a mesma coisa. Qual é a diferença básica entre império e reino? O rei, via de regra, governa o seu próprio povo. E no império, o imperador é soberano de povos conquistados, via de regra, pela força. Paulo diz que Deus tem reino. Ele reina por direito. Satanás tem império. Ele reina por força e por violência, povos que não são seus. O sacrifício de Cristo lá na cruz trouxe paz e reconciliação para nós. Somos tirados do império das trevas e levados para o reino do Filho do amor de Deus. Em Colossenses 2,15 aqui, aprendemos que com a sua morte, Jesus despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus tem poder pleno sobre o império das trevas. Por isso, todos os que creem no Filho de Deus têm a vida eterna e serão julgados junto com os súditos do reino parasita de Satanás no último dia. Essa paz é paz com Deus. Romanos 8:1. Jesus a trouxe para nós pelo sangue derramado na sua cruz. Colossenses 1. O pecado nos fez inimigos de Deus. Tudo o que fazíamos era desagradável a Deus. Nossa justiça era como trapo de imundícia. Mas agora Jesus nos fez seus amigos, amigos de Deus. João 15 vai dizer isso. Essa obra é tão perfeita e plena que nenhum sacrifício a mais precisa ser feito. Deus nos aceita como os filhos, somos reconciliados. Ele nos perdoa por causa da obra plena, superior e suficiente de Cristo. A obra de Cristo é plena, pois trará paz a toda a criação. Sim,
Todo o cosmos, todo o universo aguarda ansiosamente ser libertado da limitação que sofreu, do castigo que sofreu, da maldição que recebeu. Por isso, aguardamos novos céus e nova terra. Apocalipse 21. Em Romanos 8, Paulo fala assim, a partir do versículo 18, estou certo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que há de ser revelada em nós, pois a própria criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus, porque a própria criação será libertada da maldição, da vaidade, do pecado. Cristo morreu na cruz, presta atenção, não foi só para salvar você. Cristo morreu na cruz para restaurar todo o universo, todas as estrelas, todos os planetas, todos os seres, todas as plantas, todos os animais, céus e terra. Por isso que Paulo vai dizer em outro texto que todas as coisas, nos céus e na terra, convergem em quem? Convergem em Jesus, apontam para Jesus. Jesus não salva apenas você. Jesus na cruz salvou todo o universo. Por quê? Porque Ele é Deus e a obra dele é completa. No capítulo 2, Paulo fala assim: você acha que guardando o sábado, festa, não comendo isso, não comendo aquilo, não bebendo aquilo outro, adorando o anjo, você acha que isso vai te ajudar a ser salvo diante da obra salvadora de Cristo? Claro que não vai. Irmãos, temos que descansar em Jesus. Eu falei aqui na pregação do mês passado, eu quero repetir. Há cristãos desesperados, estressados, agoniados, tristes, porque não tem Cristo. Acham que tem que produzir a própria salvação, fazer alguma coisa. Não posso comer aquilo, posso comer aquilo outro, não posso ir lá, não posso aquilo lá, não posso ouvir tal música, tem que fazer aquilo lá. Gente desesperada achando assim, se eu não fazer isso eu não vou para o céu, se eu fizer aquilo eu vou para o inferno. Isso é porque não tem Jesus como Deus e nem crê que a obra salvadora de Cristo é completa, é plena, é satisfatória. A obra de Cristo é plena e superior, pois trará a reconciliação e a paz de todas as coisas. Em segundo e último lugar, a obra redentora de Cristo é superior e plena, porque a obra de redenção de Cristo nos reconcilia com Deus, para pertencermos a Ele em novidade de vida. Nossa vida, olha o versículo 21 e 23. E a vós outros, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nossa nova vida em Jesus deve produzir em nós atitudes que o agradam. Isso é viver em santidade. As práticas da antiga natureza, contrárias à vontade de Deus, devem ser abandonadas. Versículo 21. Paulo fala uma declaração forte. No passado as nossas obras eram o quê? Obras malignas, obras iguais às obras de Satanás. Você já parou para pensar nisso? O que o homem sem Deus faz é tão mal quanto o diabo faz. Obras malignas. É disso que Cristo nos libertou, é disso que Cristo nos livrou, é desse império que Cristo nos tirou. É assim que o apóstolo chama tudo o que o homem faz enquanto está no império das trevas. Quais são essas obras do império das trevas? Capítulo 3, versículo 5 fala: prostituição, impureza, paixão lasciva, maligno, avareza, que é a idolatria.
Qual é o objetivo final da obra redentora de Cristo em nós, irmãos? Qual é o objetivo de Cristo em nos salvar? Para nós, é apresentar a nós mesmos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. De gente que agia igual Satanás, somos salvos para fazer as mesmas coisas que Cristo fez. O culto verdadeiro a Deus envolve, então, pensar nas coisas lá do alto, capítulo 3, 2 de Colossenses. E o pensar nas coisas do alto nos leva a despojar-nos de toda a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar e mentira. A nossa adoração requer de nós que nos revistamos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus nos tirou de ser iguais a Satanás, para sermos iguais a Jesus por causa de Cristo Jesus. Será que o homem poderia fazer isso com ele mesmo? Mas nunca, jamais. Não há a menor necessidade de se abster de alimentos ou de bebidas. Não é necessário fazer separação de dias, sábados, festas, lua nova, deixa de ser lua nova. Também não é o tocar em determinados objetos que irá ser o culto a Deus. Isso está no capítulo 2, de 16 a 23. A falsa visão do mundo dos colossenses estava sendo destruída pelas verdades do Evangelho. Não é o que você faz, é o que Cristo fez. Não havia o menor valor em observar festa, comida, bebida, não sei o que, não sei o que. Isso é um falso culto a Deus. Tem aparência de humildade. Tem aparência de humildade. Mas não faz nada no coração do homem. Pelo contrário, pode produzir orgulho por ele achar que está entrando no céu pelos seus próprios méritos. Cremos que Jesus é Deus e, portanto, sua obra deve ser considerada por nós como superior a tudo que podemos imaginar. Ela é completa, sem necessidade de nenhum acréscimo. E assim, devemos permanecer na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvimos. Versículo 23. Este é o Evangelho pregado por nós, o único que traz esperança. E eu concluo, irmãos, dizendo que vivemos cercados de falsas filosofias por todos os lados. Não nos faltam ensinos estranhos, não é verdade? Gente tomando banho na piscina de azeite, passando lenço com suor do apóstolo na cara, dando dinheiro para comprar eu vi esses dias aí, dinheiro para comprar uma escriturazinha de um pedaço de terra no céu. E parece que quanto drúxula é a oferta, mais tem gente na fila para comprar. Mas a nossa confiança está unicamente em Jesus. Amém? Crer na sua divindade não é opcional nem secundária. Crer na divindade de Cristo é essencial. É a base para a compreensão real da sua perfeita obra redentora. O objetivo da nossa salvação é vivermos para a glória de Deus, para o seu louvor. Por isso, devemos buscar a santificação em Cristo Jesus. Você entende quem é Deus? Ou você entende que Jesus é Deus? Entende que a obra dele é perfeita? Entende que em Cristo todos os tesouros celestiais estão escondidos para nós? Jesus é Deus, porque Ele é eterno, Ele governa todas as coisas, e por ser perfeito como ser, soberano, a obra dele nos purifica de todo pecado.
Feche seus olhos nesse instante. Nosso irmão Luiz vai cantar uma canção que fala exatamente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a ouvir atentamente. E depois da canção nós vamos orar, encerrar um momento de culto ao Senhor. Feche seus olhos e pergunte para a sua própria alma: alma, você crê em Jesus? Alma, você tem Jesus como Deus e único Salvador? Pergunte isso para si mesmo. Meu Cristo, meu Mestre, Tu és o único Deus, és Salvador, Rei, Senhor, sempre hei de Te louvar. Refúgio, torre de libertação, tudo que sou devo a Ti, sempre hei de Te servir. Louve ao Senhor todo ser que respira, honra e poder só pertencem a Deus. Glórias ao Rei, digno de louvor, nome forte, Redentor. Maravilhoso, fiel Criador, pra sempre eu proclamarei Teu amor. Nada jamais há de me separar de Ti. Meu Cristo, meu Mestre, Tu és o único Deus, és Salvador, Rei, Senhor, sempre hei de Te louvar. Refúgio, conforto, torre de libertação, tudo que sou devo a Ti, sempre hei de Te servir. Louve ao Senhor todo ser que respira, honra e poder só pertencem a Deus. Glórias ao Rei, digno de louvor, nome forte, Redentor. Maravilhoso, fiel Criador, pra sempre eu proclamarei Teu amor. Nada jamais há de me separar de Ti, Senhor. Nada jamais há de me separar de Ti. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Nada jamais há de me separar de Jesus, porque Jesus é Deus,
E nada pode impedir o seu agir. Nem mesmo você. Graças a Deus. Te louvamos, ó Pai, pela salvação gloriosa e triunfante que temos em Jesus. Obrigado, porque saber isso consola, conforta o nosso coração. Que nenhuma filosofia é errônea, que nenhuma, ó Deus, ensino que não procede de Ti venha entrar na nossa mente e coração. Pelo contrário, nos firme na palavra exclusiva do Senhor. Somos povo do Senhor, cuida de nós. Quando formos tentados, quando estivermos assustados, ó Espírito Santo, nos faz lembrar da pessoa e obra de Jesus Cristo. E que nada venha tirar a nossa paz, a nossa alegria, que excede qualquer entendimento. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és santo, porque Tu és rei. Te louvamos, porque o Senhor nos amou com amor eterno, traiu a Ti de uma forma maravilhosa e graciosa. Dá, ó Deus, a nós essa semana, uma semana de alegria e de vitórias. Aonde estivermos, que a Tua proteção esteja conosco. Que Teus anjos, enviados por Ti, nos acompanhem e nos protejam quando necessário. E que quando abrimos a boca, tenhamos sempre uma palavra boa, agradável e verdadeira de Jesus para falar para o nosso próximo. Faça conosco, ó Pai. Irmãos queridos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Divino Espírito Santo, repousem sobre a igreja de Jesus Cristo, sobre você, meu irmão, hoje e eternamente. Amém e amém. Estamos encerrando. Quero dar 2 avisos. A turma da UPA, os irmãos da UPA vão estar ali fora, fazendo inscrição para o acampamento de inverno da UPA. Buscai a Deus e vivei. Então as irmãs já estão lá fora. Você pode fazer a sua inscrição lá para os dias 28 a 30 de julho. E nosso irmão presbítero Nebo vai dar uma palavra agora para o Ministério de Casais e para os casais aqui que ainda não fizeram encontro. É isso mesmo, irmãos. Começamos nossos trabalhos todas as terças-feiras, às 19 horas, com uma reunião de oração, né, os homens com Jó e as mulheres com Ana. Logo, reunião das 8 às 9h30, às 21h30. Tá lembrando que as inscrições estão comigo, com a Líbia, no balcão de informação e na secretaria da igreja. As inscrições estão abertas, vocês convidarem lá, casais, tá bom? E vamos firme, forte nessa caminhada aí, tá, irmãos? Precisamos de vocês, precisamos da equipe animada aí, precisamos dos nossos trabalhos e precisamos contar com toda a equipe Nova Aliança, tá? As inscrições estão abertas, casais da igreja que não fizeram o encontro, tem prioridade, tá? Pode nos procurar nós, os pastores, né? Balcão de informação, que faremos o preenchimento da ficha, tá? Ok, irmãos? Então esse é o recado para que nós possamos contar com terça-feira, tá bom? Deus te abençoe. Vai na graça de Jesus. Nós vamos ouvir o pós-lúdio e depois você não sai sem abraçar pelo menos uns 4, 5 irmãos aí, para você sair mais sorrindo do templo, tá bom?